Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Marcos para o canal Terminal Root TV. Hoje vou mostrar nesse vídeo como efetuar o cálculo de subrede TCP IPv4. O IPv4 ele é formado por 4 números que vão de 0 a 255. Exemplo de um IPv4. Vamos aqui citar o 10.8.11.13. A gente vai precisar descobrir, a partir desse IP que a gente estipulou aleatoriamente, qual o IP dessa rede, né, onde começa essa rede, qual o broadcast, né, que seria o último IP dessa rede, a quantidade de máquinas que comporta essa rede, é o NOS, né, qual a submáscara, né, desse IP, né, e outros dados mais se permitir, beleza? Antes de mais nada, queria dizer que esse é o formato decimal, né? É o jeito que a gente usa para a gente decorar o IP, né? Porque na verdade, cada casinha dessa aqui, o 10, 8, 11, 13, são formados por quatro grupos, na verdade isso aqui são 4 grupos de 8 bits, né? Ou 4 octetos. Então a gente vai ter que converter esse formato decimal, antes de mais nada, para começarmos, em binário. Beleza? E como a gente converte cada octeto desse para binário? Então vamos lá então. Pegamos o IP, o 10.8.11.13, e abaixo dele a gente vai enumerar uma cadeia de 128 até o 1. Daí a gente vai dividir o 128 por 2, que vai dar 64, e assim por diante até 1, que ficará mais ou menos da seguinte forma: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Percebam que a metade de 128 é 64, a metade é 32 e assim respectivamente até o 1. Beleza? Então a gente vai pegar aqui no caso o número 10. Opa, número 10. Aqui está o número 10. E a gente vai tentar encontrar nesta cadeia aqui, né, o número que é igual ou menor do que 10. Né? 128, lógico que não, 64 também não, 32 não, 16 não, o 8. O 8 não é o 10, mas é menor do que o 10. Então a gente separa o 8, colocamos um 1 abaixo dele. Agora a gente vai procurar o número que somado a 8 seja menor ou igual a 10. O 4 vai dar 12, vai dar mais do que 10. Já o 2, se somarmos a 8, vai dar justamente o 10. Então a gente coloca também um abaixo do 2. Logo, a gente já chegou a 10, a gente termina. Ficaremos com o octeto 00001010, correto? Que forma o binário 1010. 1010 representa o número 10 em decimal, beleza? Se fizermos essa mesma lógica para os demais, para o 8, para o 11 e para o 13, nós iremos encontrar justamente esses números. O 1010 para o 10, o 1000 para o 8, 1011 para o 11 e o 1101 para o 13, né? Naquela mesma lógica anterior, beleza? Agora vamos supor, né, aqui no caso só para exemplo mesmo, de que a máscara de subrede seja 26, né? 255.255, vamos lá ver, vamos continuar. Então beleza. Supondo que é 26, o que a gente faz? Colocamos o IP acima e os seus respectivos binários abaixo, correto? O que a gente vai descobrir aqui agora? Como é 26, né? A gente estipulou submáscara 26. Da esquerda para a direita, a gente vai escrever o 1 26 vezes. Então, daqui até aqui tem 26. No octeto, que representa o decimal 13, percebemos que sobrou, nós preenchemos com um 0. Esses zeros aqui é a quantidade de hosts, são 6 no caso. Então, sabendo dessa informação que sobraram 6 casas para completar o último octeto, a gente vai pegar justamente esse número 6, né, que será o expoente de uma fórmula que a gente vai utilizar. A seguinte fórmula: 2 elevado ao expoente 6, seria no caso o host, menos 2, a gente vai encontrar a quantidade de máquinas que essa rede comporta. Então 2 elevado a 6, 64, menos 2, 62. Quer dizer então que essa rede, com aquele IP 10.8.11.13, comporta 62 nós, né, nessa rede. Então a gente já sabe, já temos qual a informação do número IP em binário, e agora já temos informação da quantidade de máquinas que essa rede comporta. Agora nós vamos fazer o seguinte: pegamos o último octeto, que era o decimal 13,
né? Que ficou nesse formato aqui, né? Não foi completado o restante com 1. E a gente vai pegar, a gente percebe que somente o 128 e o 64 eles ficaram com 1. Então a gente somando esses dois aqui, a gente já descobre qual a máscara de subrede. Porque 128 mais 64 é 192. Logo, a submáscara dessa rede é 255.255.255.192. Então temos mais uma informação da rede que aquele IP 10.8.11.13 nos ofereceu, beleza? Agora a gente precisa descobrir qual o IP da rede, como eu havia dito no início, onde começa, qual o endereço da rede nesse caso, não onde começa, desculpe, que seria o primeiro, mas não é utilizável. E o último IP, que é o IP chamado IP de broadcast, é assim que se chama, que seria o último IP da rede, mas também não utilizável. A gente não vai estipular uma máquina, um nó para esse IP. Como que a gente faz? A gente pega a submáscara, nesse caso aqui, que a gente já descobriu que é 255.255.255.192. Abaixo dela, nós colocamos o endereço IP, né? Como aqui completou 255, nós colocamos o binário certinho. O binário que representa o 10, o binário que representa o 8, o binário que representa o 11, né? Já o do octeto 13, lembramos que não ficou 255 completo aqui, tá 192, então a gente preenche com 0. Automaticamente a gente descobre que essa rede aqui, o primeiro IP dessa rede é o 0, né? Porque esse octeto ele não chegou ao 255 completo, lógico, então é o 0. Então o IP dessa rede, o inicial, que não utilizável, é o 10.8.11.13. Agora vamos descobrir o último IP não utilizável, que seria o IP de broadcast. Na mesma lógica, só que agora a gente vai gerar o widecast, né? Vai inverter. Os dois primeiros que nós utilizamos a gente completa com 0 e agora os demais com 1. Se a gente somar 32 com 16, com 8, com 4, com 2, com 1, a gente vai encontrar 63. Se você somar aí, você vai ver. Então o último IP dessa rede, que não é utilizável, que é o IP de broadcast, é o 10.8.11.63, correto? Então chegamos à seguinte conclusão, de que para o IP 10.8.11.13 nas barra 26, nós teremos a rede começado do IP 10.8.11.0 barra 26, o broadcast 10.8.11.63 barra 26, a máscara dessa rede é a 255.255.255.192, o primeiro IP utilizável, que geralmente a gente estipula como gateway, é o 10.8.11.1, e o último IP seria o caso o 62.10.8.11.62, porque o 63 já é o broadcast, beleza? E o número de IPs que essa gente pode estipular para essa máquina são 62 IPs. E assim nós finalizamos, é bem simples, é bem fácil de você entender. Caso você não entenda, né? Basta você comentar aí no YouTube, no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dá um like aí se você gostou. Qualquer dúvida é só postar nos comentários do blog ou do YouTube. E até a próxima. Valeu, um abraço.